Boa noite, gente. Tô aqui de volta. Fugi não, tô aqui de volta. Tirei umas fériasinhas e tô aqui com vocês de novo. Como é que estão as coisas? Como é que foi o Natal aí? Tranquilo? Comeram bastante, já engordaram pra caramba igual eu, né? Engordei 5 quilos. E ao Réveillon tô lascado. Boa noite, gente. Vou convidar a galera aí que o tema hoje é top, né? Principalmente para quem está preparando aí para a segunda fase do exame de ordem e principalmente, tá bem, o quilo tá ótimo. Duros são 5. Meu Deus do céu. Principalmente para quem está fazendo segunda fase do exame de ordem e vai fazer delegado de polícia, né? Lembrando que a gente tem aí 4 concursos em vice-delegado de polícia muito legais. Goiás agora, prova dia 5 de fevereiro, depois a gente tem Rio Grande do Norte, a gente tem Mato Grosso, que vai ser a mesma banca de Goiás, teremos Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também Rio Grande do Norte. Tudo matéria, todo o concurso aí na bala, prontinho para sair. E aqui em Goiânia a gente tem um concurso muito legal. Vale a pena, inclusive você que é fora do estado, prestar. Procurador Legislativo da Câmara Municipal. Salário bom, 8 vagas e edital sexta-feira. Fica ligado, edital sexta-feira, tá? Considerando aí que dizem que nós teremos poucos concursos, edital sexta-feira. Então, vou convidar a galera aí para a gente bater esse papo legal sobre provavelmente caia direito do trabalho, porque procurador tem caído, mas não pesa muito, tá? Fique tranquilo que o professor Amui manda bem pra caramba. O salário eu não sei ainda ao certo, mas não deve ser diferente do procurador legislativo da cidade vizinha aqui, que é 16 mil. Um detalhe, né? Trabalha meio período, fica na capital, não vai para o interior, não corre risco de vida, né? Aquelas coisas. Mais tranquilo e não precisa ficar desesperado aí correndo pagando aluguel no interior. Pessoal, enquanto a galera chega aí, deixa eu dar uns avisos para vocês. Ó, a Rede Júlia está com o Twitter agora, os professores estão trabalhando com ele também, dicas diárias. Vamos lá. Meu Facebook, gente, meu Periscope é Gibson Rezende. Cheguei hoje, Marquinhos. Estamos na luta aí de novo. Amanhã a gente precisa conversar. Redejuris.com é o site e o nosso Periscope é Rede_Juris, Gibson Rezende. Tem algumas informações muito legais para vocês. Primeiro, quem já fez a sua matrícula lá na segunda fase de graça, nós ainda temos essa semana, beleza? Tá 0800 redejuris, www.redejuris.com, escolhe lá seu curso, o cupom está lá, é 0800. Professor, quer fazer primeira fase, também, redejuris.com, 0800, até dia 17/2 para a primeira fase, tá? Redejuris.com, entra e escolhe. Dia 17/1 a gente começa as aulas ao vivo. Até lá os senhores assistirão o reprise do 21º exame, beleza? Entra lá que nós temos 2.000 vagas, se não acabou, está quase acabando, para o online. O presencial está quase entupido. Então até dia 17/2 vamos estudar de graça com aulas com transmissão ao vivo. Outra coisa, segunda-feira nós teremos um simuladão, tá bom? Um simuladão da OAB segunda fase de graça, com 5 disciplinas, salvo engano. É só entrar redejuris.com e baixar. Segunda fase também, pode entrar que até sábado está de graça. Nós ficamos o mês inteiro de graça aí. E segunda-feira tem o simuladão de segunda fase, que a professora Carol, que acabou de entrar, já acabou de completar, concluir. Segunda-feira a gente acabou de concluir, ok? Então vejam bem, senhores, durante esse mês Aliás, Carol, eu quero ver com você o seguinte, o simulado que você fez aí do Delta Goiás, você consegue disponibilizar para a galera para fazer essa semana ainda? Nós terminamos um simulado agora. Já está disponibilizado no site 0800, não está?
Pois é, eu vou pedir para a Carol disponibilizar. Nós fizemos o primeiro simulado, teremos mais 2 até o dia da prova. No dia 4, nós teremos um aulão de véspera com os nossos professores, são topíssimos, tá? São 3 juízes, 2 juízes federais, 5 juízes estaduais, 8 promotores, 2 procuradores federais, 4 advogados e essa moça, a doutora Carol Brasil, que foi aprovada no concurso de delegado no Ceará, ok? São professores, todos autores de obras e que têm um know-how muito pesado na aprovação, na preparação para concurso público. A gente está na praça aí já há 10 anos. 36 vagas do último concurso para Goiás, 36 delegados saíram da nossa sala de aula, ok? Por quê? Porque a gente dá dicas pontuais e certeiras. Nosso curso é focado na banca, focado no que realmente interessa e no que realmente cai. Bom, isso aqui, eu não estou entendendo, não faz parte aqui do nossa aula, eu vou desligar isso aqui. Vamos lá. Simulado segunda-feira 0800 na segunda-feira. Outra coisa, senhores, o pessoal tem pedido muita pós-graduação e nós temos uma pós-graduação em parceria com a Universidade Cândido Mendes, tá? A gente vai abrir matrícula na semana que vem e como a galera tá lascada com dívida, tá todo mundo devendo pra caramba, nós nos reunimos hoje lá com a coordenação e resolvemos o seguinte: você vai fazer matrícula na nossa pós e só começa a pagar em julho, beleza? São pós excepcionais, maravilhosas, inclusive pós semestrais com preparatório para concurso público. Você faz preparatório carreiras jurídicas, preparatório para magistratura, MP, carreiras policiais e agrega um título aí. Muito legal, muito legal. E, por fim, é isso aí, país em crise tem que facilitar o estudo, né, galera? Por fim, nós lançaremos um projeto agora esse semestre, que é um sonho antigo meu. O nome do projeto é OAB Solidária. O que a gente vai fazer? 40 alunos que realmente precisam, irão estudar conosco no preparatório para o exame de ordem especial 0800. A gente vai fazer uma triagem, descobrir quem são esses alunos, qual a necessidade deles, e nós faremos uma turma especial só para esses alunos que de fato precisam dessa mão para chegar lá no dia da prova e mandar ver, tá bom? Mas lembrando, todo mundo tem direito a um mês, né, 2 meses praticamente de aula e de graça até dia 17/2, tendo ou não necessidade. Então vamos fazer o seguinte, galera, eu vou começar minha aulinha com vocês aqui agora. Nós vamos falar sobre classificação de crimes. Alguns detalhes muito importantes, tá? Assuntos bem delicados que te dão um nó na hora da prova. Professor, vou fazer uma AB segunda fase. Vale? Ótimo, perfeito. É o que vai determinar a diferença do bom e do mau candidato. Professor, vou fazer delegado. Cai tudo. Cai tudo. Classificação de crimes. Eu estou aqui com o meu material, eu já mandei esse material para muita gente. Inclusive, eu vou ter que reenviar para os senhores, porque alguns dos arquivos foram encaminhados. Grande Alexandre Amoi, professor Alexandre Amoi, o Alexandre estavam perguntando aqui, ó, a galera, o Alexandre é professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho lá da escola, e os meninos estavam perguntando aqui se cai para procurador legislativo Direito do Trabalho. Muito provavelmente sim, né? E o nível dessa prova é muito elevado para trabalho, processo de trabalho, dá para mandar bem, como é que é? Dá uma dica aí para a galera. Ah, tá. Deixa eu falar sobre... tem muita gente perguntando. O professor Alexandre terminou de gravar a eleitoral, salvo engano, ontem. E aí, como não tinha ainda conteúdo, que ele não tinha concluído a gravação, até sexta-feira estará montada a matéria de direito eleitoral para vocês, ok? A gente monta e vai disponibilizar. São 12 aulas de 45 minutos. Professor Alexandre Francisco,
ele é funcionário do TRE e é um encarregado das aulas digamos, orientação e treinamento para juízes e promotores no Estado, funcionários do TRE. Então é ele quem dá essas orientações. É um cara que saca muito, sabe tudo de direito eleitoral. Então vale muito a pena a aula dele, viu? Deixa eu só abrir o meu material aqui para a gente começar a nossa aula. Então fiquem atentos ao concurso da Procuradoria da Câmara Municipal aqui de Goiânia. E teremos 8 vagas para procurador legislativo, mas não só isso. Além das 8 vagas, mais outras quase 80 para nível médio e superior, com salários bons. O salário no legislativo geralmente é muito bom, não é? Vamos, achei aqui, pronto. Então vamos falar do nosso tema específico. Agora vamos fazer o seguinte, convida a galera, segura a onda aí nas perguntas e vamos falar sobre esse tema que é de suma importância para você entender a mola do direito penal. Antes de eu achar o meu material aqui, eu vou fazer uma pergunta para os senhores que um aluno me fez antes de eu sair de férias. E foi prova. Lá no site tem a explicação, tá, doutora? Foi prova aqui para o Ministério Público de Goiás. Vamos lá. Eu vou contar a história e nós vamos responder. E eu vou ensinar os senhores como responder isso aí. O indivíduo se passando por policial, foi até uma loja que vendia computadores. E disse ao dono da loja que acabara de receber um carregamento. Eu falei isso para os meus alunos já. Acabaram de receber um carregamento de computadores, de tablets. E ele disse o seguinte, olha, o senhor está com problema na Receita Federal com esses computadores. E eu sou policial federal. Eu tenho que levar esses computadores. O senhor me acompanha, por favor, para a gente fazer a checagem. O indivíduo pegou as caixas, colocou dentro do carro e levou. O dono da loja imaginava e acreditava piamente que ele de fato era um policial federal. No meio do caminho, o falso policial simula um defeito no carro e pede à vítima que desça e veja se o pneu está furado, coisa assim. Quando a vítima desce, como diz aqui em Goiás, o policial pica a mula. A pergunta é a seguinte, que crime o policial praticou? Vamos lá. Furto com fraude, qualificado pela fraude, ou estelionato. Exatamente, a gente falou sobre isso no grupo, Kátia. Furto com fraude ou estelionato? Muita gente mandando dúvida, eu quero esclarecer por aqui. Furto com fraude ou estelionato? É você quem vai responder para mim, tá? É você quem vai responder para mim. E aí envolve muito o CESP. Quando você vai ao artigo 171, qual é o verbo que eu tenho ali? Qual é o verbo que eu tenho ali? Obter. O furto qual é? Subtrair. Pergunto aos senhores, a conduta do indivíduo se encaixa na obtenção ou na subtração? Ele pegou a coisa. Isso é ótimo. De férias é ótimo. Prestem atenção. Ele obteve. O comportamento da vítima aí foi imprescindível. A vítima teve que colocar a coisa dentro do carro. Então preste atenção no movimento do verbo para responder. Há uma obtenção aí. O furto, via de regra, é praticado de forma clandestina. A vítima não tem ciência e o seu comportamento é dispensável, é prescindível. No estelionato, a vítima é enganada e ela entrega a coisa. Ela faz a tradício, ela que entrega. Tá? Vejam bem, senhores, a fraude é a mesma, idêntica. O que diferencia um do outro é o comportamento da vítima. Poderíamos dizer que no segundo momento, quando ele de novo enganou a vítima, para que ela descesse do carro, ficaria ali alguma dúvida sobre estelionato ou furto com fraude. Mas não houve subtração, houve obtenção. E para haver a obtenção, é indispensável que a vítima pratique algum comportamento. Ok?
que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Lá na hora da sua prova, veja a história, analise a história e veja em qual dos verbos ela se encaixa. Esse comportamento é de subtração, esse comportamento é de obtenção. E isso é fácil assim mesmo, é extremamente fácil. É só você analisar o movimento do verbo. O movimento é a flexão do verbo. Tranquilo, vai com calma e responda a sua prova. Agora vem o problema, e aí vem o problema do CESP. Em que pese ser estelionato, por uma questão de política criminal, o STJ entende que essa lasqueira é furto com fraude. Professor, eu fico louco. Não, calma, a gente vai dar uma aula para vocês lá mais perto da prova só sobre orientação dos tribunais, tá? Inclusive eu tenho um material sobre isso, falando de súmulas criminais por assunto e ordem cronológica, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou pedir para o pessoal disponibilizar na página da Rede Júris para os professores baixarem. Os tribunais têm entendido o quê? Que em razão, por questão de política criminal, não estamos diante de estelionato, mas furto com fraude. Por quê? Porque você, quando faz um seguro e lá vem as coberturas, aparece furto, roubo, colisão, paraná, não é? Já viram algum seguro dizer furto, roubo e estelionato? Já viram alguma cláusula lá, alguma apólice de seguro cobrir estelionato? Pois é, não tem. Não tem. Grátis, 0800, galera. Não tem. Por que não tem? Porque não cobre. E aí, para não ficar sem cobertura, entendem os tribunais que eu estou diante de furto com fraude. E é assim que você vai responder na sua prova. Caiu no Ministério Público de Goiás, que é o concurso mais difícil do país, junto com o MP de Minas e Procuradoria da República. Então são questões extremamente profundas, tá? Que você precisa acompanhar a movimentação jurisprudencial para entender. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer umas 2 ou 3 aulas até o final do curso para falar do dia da prova, para falar só sobre esses posicionamentos mais recentes que poderão ser cobrados lá na Banca CESP. E os senhores sabem por que a Banca CESP prefere jurisprudência e lei seca? Simples. Porque não tem espaço para arguir anulação. Deixa eu bloquear o moço aqui que eu não sei o que ele está falando e não tem nada a ver com nossa aula. O aulão de véspera é dia 4 para delegado, presencial e online, vai aqui pelo site também, tá? Você pode ir lá na escola para assistir. No dia 28, salvo engano, tem para CFO e no dia 14 para soldado. Então esses professores todos estarão lá. Pois é, vamos lá. Então vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre o nosso assunto que a gente veio tratar hoje. Assunto extremamente importante, que é a classificação de crimes. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E aí, técnica de estudo. Vocês sabem o que significa um crime de resultado mutilado por 2 atos? Crime de resultado mutilado por 2 atos. Sejam sinceros. Sim ou não? Não vai no Google aí não, vem para a cabeça. Lá na prova você não terá o Google do seu lado. Crime de resultado mutilado por 2 atos. Não, né? Mas você já ouviu falar em crime material, não já? Crime material já ouviram falar, tenho certeza. Qual que é a diferença de crime material? Não, isso é estupro bilateral. Crime material, sim. Sabe por que você sabe muito sobre crime material e não sabe nada sobre crime de resultado mutilado por 2 atos? Porque você viu muito mais, leu muito mais, assistiu muito mais aulas onde o professor mencionou crime material do que onde o professor mencionou crime de resultado mutilado por 2 atos. Isso é o quê? Isso é sedimentação. Não adianta, não existe mágica. Você tem que ler muito, tem que sedimentar muito para começar a aprender o direito.
Não existe esse lance mágico de dizer, professor, me dá aí uma dica legal de como estudar um macete. Macete é amassar livro. Então, vou dizer para vocês que o crime material é aquele que só se consuma com a produção do resultado que o agente quer. O crime de homicídio é um crime material. Então, ele só estará consumado quando a vítima morrer. Se a vítima não morrer, ele será meramente tentado. O crime de resultado mutilado por 2 atos é aquele crime em que você considera como crime digamos, uma fase de passagem para o crime principal. Eu preciso praticar 2 atos para chegar ao meu objetivo final, e o ato, e o crime intermediário por si só é um crime isolado. Eu preciso de 2 comportamentos para chegar à minha finalidade, e os 2 são considerados atos distintos e resultados distintos. Como eu uso moeda falsa, vamos pegar um mais tranquilo. A questão da associação criminosa e o próprio crime. A questão da falsificação de moeda e os petrechos para a moeda. Ter os petrechos para falsificação de moeda, por si só, constituem crime. Então, são 2 atos que eu devo praticar para chegar ao meu objetivo final, mas os atos de forma isolada são considerados sozinhos crimes. Cada um tem a sua tipificação de forma independente, ok? Então, mutilado por 2 atos, por quê? Porque são 2 resultados com atos distintos. Um é considerado meio de passagem, caminho obrigatório para a obtenção do resultado final. Então, mutilado por 2 atos, os atos preparatórios são considerados isoladamente criminosos e os atos finais também, igualmente, crimes independentes. E por que você não sabe disso? Porque você nunca viu, ou viu uma vez ou 2. E por que você sabe o que é um crime formal e o que é um crime material? Porque, exatamente, são 2 penas. Não é necessariamente a relação de crime meio e crime fim na consunção, no princípio da consunção. Porque veja, pelo princípio da consunção, você invade o domicílio e bate em alguém, e a invasão de domicílio é considerada crime meio e fica absorvido, não é verdade? E você responde pelo único crime, qual? O crime fim, a lesão corporal. No crime de resultado mutilado por 2 atos, os atos preparatórios são considerados por si só, sozinhos, fatos criminosos. Mas eu preciso deles para chegar ao meu objetivo final. Falsificação de moeda e petrechos. 2 crimes distintos. Ok? Pode acontecer que quando o agente pratique, como acontece lá na falsificação de documento público, os 2 crimes ele responda por um único, que está lá na súmula 17 do STJ. Então vamos lá, gente. Vamos falar exatamente de classificação de crimes. E o que eu sugiro para vocês? Principalmente aquelas 30 e poucas classificações mais importantes, vocês tenham na cabeça. É um pouco do que eu vou passar para vocês aqui agora. Isso é importante para eu entender, vamos dizer assim, como é que gira a ródula. Súmula 17 do STJ, que diz que quando o falso se exaure no estelionato, esse falso fica por ele absorvido. Veja que o STF não adota esse posicionamento. O STJ, através de uma súmula, diz o seguinte: se você pega um cheque, falsifica o cheque e vai ao banco e desconta, você praticou em tese 2 crimes, não é? Seria um crime de resultado mutilado por 2 atos. Mas aí haverá nessa hipótese, segundo o STJ, consunção. Ou seja, o crime fim, o estelionato, absorve o crime meio, a falsificação de documento equiparado a público, que é o cheque. Mesmo que essa falsificação tenha pena maior que o crime fim. Por que o STJ entende assim? Porque eu não tenho condição de usar esse cheque de novo e ele não terá mais potencialidade lesiva. Uma vez descontado o cheque, exauriu, certo? Então o STJ entende que o indivíduo, na verdade, não queria falsificar um documento, ele queria causar prejuízo a terceiro. Então o estelionato, nessa hipótese, consome a falsificação do cheque. E ele responde pelo único crime, que é o crime fim.
Entretanto, o STF assim não entende. Em algumas decisões, ele entende que haverá aí concurso de crimes, concurso material de crimes, respondendo pelos dois crimes, somando-se as penas. Mas o STJ sumulou, tá? E eu tenho certeza que se perguntarem na prova de vocês, tanto da FGV quanto do CESP, eles penderão para o lado da súmula, porque aí fica mais tranquilo não anular a questão. E lá vão dizer, segundo o entendimento do STJ, fiquem tranquilos que essa é a orientação. Então vamos lá, crime formal, material, mera conduta, são classificações que vocês entendem bem, mas eu vou ensinar vocês a trabalharem com isso. E aqui eu tenho um ponto muito interessante que caiu na primeira prova lá do Pará, foi inclusive a dissertação, tá? O que caiu foi um crime formal. Então deixa eu abrir meu material aqui para vocês, só um minuto, já cheguei, tá aqui, ótimo. Crime material. Só se consuma com a produção do resultado. Crime formal. Tem resultado, mas não precisa acontecer. Crime de mera conduta. Crime de mera conduta nem tem resultado previsto no tipo. Veja que mera conduta pode ser conduta positiva, conduta negativa. Entrar na residência, invasão de domicílio ou deixar de prestar socorro, omissão de socorro. O que é um crime material? É o homicídio, é o furto, é o estupro. O resultado ocorre, crime consumado, artigo 14 presente, a pena cheia. E se o resultado não acontecer? Haverá interrupção do iter criminis e o indivíduo responde na modalidade tentada, com redução de pena de 1 a 2/3. Sem problema nenhum. Se fosse tudo assim, a nossa vida estava maravilhosamente resolvida. O problema é que eu tenho os crimes formais. Via de regra, o crime formal vem com expressões assim, com o intuito de, com o fim de, para. E essas expressões, elas são características dos crimes formais. Mas, em alguns momentos, você encontrará essas expressões em crimes materiais. É o chamado dolo específico. Como, por exemplo, no crime de furto. Subtrair para si ou para outrem. Pô, professor, então isso seria um crime formal, não precisa de resultado. Não, essa expressão, excepcionalmente, está colocada num crime material, porque o furto é material. E ela determina, por exemplo, que o furto de uso não é crime. E ela determina, por exemplo, que o furto para destruir, sumir com a coisa, desaparecer com a res furtiva, não é crime. Como assim, professor? O indivíduo subtraiu e sumiu com a coisa, não é crime? Não é, erro legislativo. Exatamente a aula de ontem que a gente falou. É importante demais, na verdade não foi a aula de ontem, eu voltei nesse ponto. Essa aula nós tivemos na segunda aula, no segundo encontro nosso. Veja, o furto de uso, por exemplo, que eu falei para os meninos ontem na sala de aula, ontem, não sei, ontem, ele não é crime por quê? Porque o artigo 14 diz que estará consumado o crime quando nele se reunirem todos os elementos de sua descrição típica. E lá no artigo 155 está dito assim, subtrair para si ou para outrem. Quando o indivíduo subtrai o seu carro da sua garagem para dar uma voltinha, ele quis subtrair? Quis. Flexionou o verbo. Mas ele quis o carro para ele, para o patrimônio dele? Quis o carro para o patrimônio de outro? Não. Ele quis o carro para devolver. Então, faltou um elemento do tipo não tem encaixe, e o fato é atípico. Quer dizer o quê? O artigo 14 tem que ser obedecido à risca. Disse consumado o delito, quando nele se reúnem, presta atenção, todos os elementos de sua descrição típica. Aqui faltou o dolo específico para si ou para outra. Veja que esse dolo específico, ou elemento subjetivo do injusto, ou delitos de tendência, ou delitos de intenção, quando pedido no tipo penal tem que ser provado, senão o fato é atípico. O mesmo acontece quando eu subtraio uma coisa para sumir com ela. Quando eu quis subtrair para sumir com a coisa, eu pratico furto? Não. Porque tem que ser para mim ou para terceiro. Nadinha de nada, furto de uso,
Criminalmente nada, mas se estragou o carro, pode dar dano. Se não deu dano, responde civilmente, tá? Não responde nada, porque o indúbio é pro réu. Se não tem encaixe, não é crime. Faltou um elemento do tipo, não é crime, ou não é aquele crime. Meu periscópio, gente, é @GibsonRezende. Já já eu passo no finalzinho para vocês, tá? E o da rede é rede_júris. Rede_júris. Então vamos lá. Esse dolo específico, então, ele está presente em alguns crimes. Como regra, o Rezende é com Z, tá? Como regra, ele está nos crimes formais, que é aquele que não precisa do resultado. E vamos fazer agora aqui uma imersão no crime formal. O crime formal é aquele que se consuma somente com a prática da conduta. Essa conduta está descrita onde, galera? Quem descreve a conduta? Dentro do tipo penal, quem descreve a conduta? O verbo. O verbo dentro do tipo penal é que descreve o movimento da conduta. Os detalhes dessa conduta vêm descritos depois. Sujeito ativo, sujeito passivo, modus operandi e tal. Dentro do tipo penal eu tenho um neguinho, um bichinho que descreve a conduta. Esse bichinho é chamado de verbo, que é o mesmo que núcleo. Aí ele diz assim, subtrair. Ele diz assim, constranger. O crime formal, ele se consuma com o simples praticar da conduta descrita pelo verbo. Se você constrangeu por ameaça, com a intenção de obter um resultado, dinheiro, vamos lá para frente. Lá na frente, no crime de concussão. Crime de concussão, exigir vantagem indevida. Em razão do cargo, está lá na concussão. Quando eu chego, eu funcionário, eu promotor de justiça, eu sou promotor de justiça, tenho um inquérito na minha mesa e tenho alguém para denunciar. Percebo que o cara tem muita grana. Chego nele e digo o seguinte, se você não me der 10 mil reais, eu vou te denunciar e vou pedir pena máxima. Como se o promotor pudesse pedir pena máxima, né? A gente ouve essas besteiras aí de vez em quando. Não. Pode sugerir, não pedir. Quando eu exigi sob pena de, eu pratiquei concussão. A pena de 2 a 8 anos. E se o indivíduo disser assim, não vou te dar o dinheiro, se lasque para lá, está consumado o delito? Veja, o crime formal é aquele que se consuma com a simples prática da conduta. A conduta está descrita pelo verbo. Não há necessidade de produção do resultado. Produziu? Não produziu o resultado. Está consumado? Está consumado. Ótimo. Aqui está perfeito. E se eu entregar a grana para o cara? Para o promotor? Falar, toma aqui, promotor, o dinheiro. O crime muda de nome. Qual o nome agora? Exaurido. Exaurimento não é igual a extorsão. Já vou explicar por que não é igual a extorsão. É também formal, mas eu vou explicar o que caiu no Pará. Exaurimento quer dizer o quê? O resultado ocorreu. Ocorreu e o prejuízo para a vítima é maior. Então o exaurimento é a ocorrência do resultado no crime formal. E vamos entrar num detalhe aqui, tá? Mesmo caso da corrupção passiva. Vamos entrar num outro detalhe aqui. Vamos lá. Vai cair assim para você na sua prova. No momento do exaurimento do crime de concussão, é possível a prisão em flagrante? Pergunta para a sua prova de segunda fase. Como tem fake nesse negócio, meu Deus. No momento do exaurimento do crime, é possível a prisão em flagrante do agente? Vamos lá, imagine o Jornal Nacional, Lava Jato rolando, tá, sujeito exigiu uma vantagem indevida. Ó, semana que vem você leva o dinheiro para mim no galpão tal. Na semana seguinte, a vítima liga para a polícia e diz assim, ó, falar, tem um cara querendo um dinheiro meu aí, vamos montar um esquema. Colocam lá
No momento do exaurimento, vou fazer a pergunta de novo. É possível a prisão em flagrante? No momento do exaurimento do crime formal, é possível a prisão em flagrante? Não é flagrante preparado, vou explicar já já. Eu exigi hoje a vantagem. A minha vítima disse, fica tranquilo, semana que vem eu te entrego lá no galpão. Nesse tempo, liga para o polícia amigo dela, fala assim, o cara está querendo me levar o dinheiro, bora prender esse cara. Aí um amigo chama lá a polícia, chama a imprensa, põe televisão, põe câmera, o diabo 4 lá. Quando o cara vai me entregar a grana, vem a polícia, mete o pé na porta e te esteja preso. Boa, Jota. É Jota, né? Jota Leão, boa, é por aí. Pode? Tem flagrante ali? Tá vendo o crime? O crime está acontecendo? Estão vendo o crime ou o crime aconteceu semana passada? Porque ele se consumou semana passada. Semana passada ele se consumou. Então ali eu não estou vendo o crime. O flagrante é do italiano do verbo flagrare, que está queimando o que eu estou vendo. Eu tenho algumas hipóteses de flagrante impróprio aí, mas eu tenho que estar com objetos do crime, ser perseguido, ser encontrado logo após. Juridicamente, não é possível a prisão em flagrante. É injusto. É injusto? É. Dá para mudar? Dá, mas tem que mudar a lei. Tem que mudar lá o artigo do flagrante. Inserir o inciso dos formais. E se houver o exaurimento? Aumenta a pena. Porque aí a culpabilidade é mais intensa. O exaurimento interfere, pois, somente na dosimetria da pena que o Jota disse. Lá na hora de analisar as circunstâncias judiciais, as consequências do crime, tá? A culpabilidade, dá para eu pesar um pouquinho a mão. Mas para prender em flagrante não pode. Certo, galera? Crime de mera conduta. Ele não tem resultado previsto no tipo penal. Eu esqueci de dizer, da extorsão, desculpa. A extorsão pura e simples, ela muda um pouco de entendimento, com o que eu não concordo, mas é o que a maioria entende. Quando eu constranjo alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, está lá no tipo penal, eu exijo dela um comportamento, não é isso? Eu digo assim, eu preciso de 10 mil reais na minha conta segunda-feira, senão eu mato seu filho. Quando eu constranjo através da ameaça, está consumado o crime de extorsão? Não. É preciso que a vítima pratique um comportamento. Professor, mas o senhor disse que não precisa de resultado. Veja, eu falei que é indispensável que a vítima pratique o comportamento ou se abstenha desse comportamento. Mas não tem nada a ver com o resultado. Imagina a seguinte situação. Ligo para a vítima, digo para ela, preciso de 10 mil reais na minha conta amanhã. Se não der para depositar, você vai levar para mim em tal lugar, deixar em tal conta. Beleza? Aí a vítima, ao anotar a conta, anota um número errado e, sei lá por que cargas d'água, deposita a grana noutra conta. O resultado que o agente queria aconteceu? O dinheiro que ele queria obter, ele recebeu? Veja olha só o que diz a doutrina. O crime formal é aquele que se consuma independentemente da produção do resultado. Ele obteve o resultado? Não, está consumado. A maioria da doutrina entende que na extorsão só haverá consumação quando eu constranger e a vítima praticar ou deixar de praticar o comportamento que eu determinei a ela. Independentemente do evento dessa vantagem. Agora imagine a seguinte situação. Eu ligo para a vítima, ameaço e digo que vou matar o filho dela. Você vai matar meu filho? De onde você vai matar? Porque ele está do meu lado. Nesse caso, a vítima não praticou o comportamento. Nesse caso, a vítima não praticou o comportamento que o agente queria. Ou seja, não
depositou a grana, não se movimentou nesse sentido. Só um minutinho que essa informação é importante, eu quero saber de todo mundo. Tá travando aí para todo mundo? Até onde foi legal? Me conta aí. Então, ok, vamos lá. Deixa eu voltar nesse assunto aqui que é muito legal. É para vocês verem o tanto que a nossa prestação de serviço é legal. A internet tá boa, tá tranquila, vem, de repente o vizinho liga, ela cai. A vítima não cai no golpe. Essa frase é mais tranquila. A vítima não cai no golpe. Esse é um merlot. A vítima não... É só parar as mensagens que melhora também. A vítima não cai no golpe. Ela fala, meu filho está do meu lado. Nessa hipótese, anota aí. A doutrina entende que a extorsão é tentada. Vamos embora diferenciar então. Extorsão tentada de extorsão consumada. Eu constranjo, eu ameaço e a vítima pratica o comportamento que eu determino e eu não recebo a grana. Consumado. Eu ameaço e a vítima não cai no golpe, não pratica o comportamento. É extorsão tentada. Ficou claro? A vítima diz, meu irmão, você tá bobo? Quer me enganar? Mas eu caio tentada. A vítima fica desesperada. Deposita o dinheiro, inclusive deposita na conta errada. Consumado. Então, se ela praticou o comportamento, recebendo ou não a vantagem, consumada. Se ela não praticou, tentada. Fecha assim, que você vai se dar bem. Bora lá. Outras duas classificações que são de suma importância para a prova de parte especial. 3, na verdade. Instantâneo, permanente. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou responder todas as perguntas aqui, assim que eu terminar essa página aqui da classificação, vamos segurar as mensagens aí para o final, vocês fazendo as perguntas, eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá, instantâneo, permanente e instantâneo de efeito permanente. O que é um crime instantâneo? Uma vez eu ouvi um aluno, não sei se era curtição, ele respondeu assim, professor, um crime que explode. Não é isso. Instantâneo é aquele crime que tem momento consumativo definido, certo, no tempo. Consumação não é imediata, viu, Caio? Não é consumação imediata, é momento certo de consumação. Quando aconteceu o resultado, por exemplo, é aquele momento, o momento da consumação. E aí daí eu extraio umas consequências jurídicas muito graves, tá? Muito drásticas. Por que não é imediato? Porque eu posso dar o tiro hoje e a morte acontecer daqui 6 meses. No momento em que morreu, a hora da morte é o momento da consumação. Não é uma consumação também, não poderíamos chamar de predefinida. Primeiro, porque uma das características do crime instantâneo é que o agente não pode escolher o momento da consumação. Uma vez dado o tiro na vítima, a vítima só irá morrer no tempo dela. O agente não pode dizer, não, você não vai morrer agora, você vai morrer só semana que vem. Não tem como. Então o instantâneo é aquele que tem momento consumativo temporalmente definido. Sai no laudo, hora da morte, 13 horas. É aquele cuja consumação ocorre em um só instante, ou seja, não se prorroga, não prolonga. Injúria é crime instantâneo, tá? Tem momento certo para consumação. Não se prorroga, não se prolonga. Exatamente o contrário do crime permanente. Aquele em que o momento consumativo passa para a esfera de vontade do agente. E a consumação vai se prolongando no tempo enquanto ele quiser. Não pensa na polícia chegando, não. Pensa que ele vai agir livremente. Deixa eu fazer o seguinte aqui, galera. Só um minutinho. Tá travando para todo mundo aí? Ou não?
então tá bom. Não, a injúria eu não falei. A injúria eu só disse que ela a injúria é um crime instantâneo, tá? O que seria? Então vamos lá, vamos segurar as mensagens. O que é um crime permanente? É aquele crime que a consumação se prolonga no tempo e esse momento consumativo ele depende da vontade do agente. Eu posso, vamos lá, no sequestro escolher o melhor momento para soltar a vítima. Posso ou não posso? Posso soltar hoje, posso soltar amanhã. E enquanto ela estiver encarcerada, o crime estará se consumando. Ou seja, a consumação não tem hora certa. Ela vai se prorrogando. Eu vou contar uma história dessa para vocês. Tem que ir à delegacia, né? Não tem jeito. Ela vai se prolongando. Qual é o efeito prático do reconhecimento de um crime instantâneo para um crime de efeito, para um crime permanente? O artigo 111 do Código Penal. Por exemplo, no início do curso prescricional. Veja, o crime instantâneo começa o prazo prescricional no exato momento em que ele se consumou. Morreu hoje, começa a correr hoje. Morreu hoje, a prescrição começa a correr hoje. No crime permanente, a prescrição começa a correr quando? Isso é muito importante para a sua prova. Quando cessada a permanência. Acabou agora o sequestro. Então hoje começa a correr prescrição. Vejam, senhores, que o sequestro pode ter começado há 40 anos atrás. Se ele acabar hoje, a prescrição começa hoje. Eu até cito muito um exemplo em sala de aula de um pai que foi morto para que o sequestrador levasse o filho no mesmo dia. 20 anos depois, o filho foi liberado. E o Estado tomou ciência de quem teria sido o autor do homicídio e do sequestro. 20 anos depois, sem nada fazer, pode o Estado processar por homicídio? Não pode, prescreveu. Mas pode processar por sequestro? Pode, porque começou ali o curso do prazo prescricional. Então são assuntos assim muito importantes que ajudam muito na hora da sua prova, ok? E qual a diferença do crime instantâneo para o crime instantâneo de efeito permanente? O crime instantâneo de efeito permanente, ele tem a mesma classificação do instantâneo. O momento consumativo é certo, tem hora certa. Mas os efeitos da prática criminosa se projetam para o futuro. São considerados permanentes e não confundam com eternos. Eterno é que não acaba nunca mais. Posso ter permanente eterno, que é o homicídio. Mas se o laudo disser, o efeito é permanente, o promotor denunciou por lesão corporal por deformidade permanente, e durante o processo a medicina evolui assim horrores e consegue zerar aquela lesão, a lesão não deixa de ser qualificada pela permanência. Permanência quer dizer o quê? Não tem tempo para acabar. Isso não quer dizer que não irá acabar, entendeu? Permanente é sem data definida. Uma vez classificado no laudo como permanente, acabou. Mesmo que depois se descubra a cura milagrosa e o sujeito tenha a cara toda restaurada. Permanência é no laudo. Então, mas o efeito prático aqui entre o instantâneo e o instantâneo de efeito permanente não cai. Seria exatamente essa característica de que os efeitos se prolongam no tempo, ok? E na dosagem da pena, por óbvio, né? Porque a permanência aumenta um pouco a pena. Pessoal, é o seguinte, amanhã eu vou entrar com vocês aqui um pouco mais tarde, mas através do meu, anotem aí. Nós vamos continuar esse estudo aqui. Anotem o meu aí. É Geibson, @GeibsonRezende. Não é lei nova não, entendi o que você quer dizer. Anota aí, súmula 711, bem lembrado, isso é importante também. Súmula 711 do STF diz o seguinte: a lei mais grave se aplica ao crime permanente e ao continuado, se ainda não cessada a permanência ou a continuação. Bora entender?
durante o sequestro. Tem 19 anos que está rolando o sequestro. E a pena do sequestro passa de 15 para 50 anos. O sequestro ainda não acabou. A lei nova surgiu. Qual a lei que eu aplico? A nova. Por quê? Porque ainda existe o crime ainda está acontecendo, tá bom? Resende com Z, tá bom? Resende com Z. Não é exceção, é exatamente o que eu estou dizendo aqui, Andréia. Veja, vamos pegar comigo. Em 2000 começou um sequestro. Em 2019, é com Z. Em 2019, surgiu uma nova lei, dizendo agora apenas 50 anos. E o sequestro durou por mais um ano, até a vítima ser liberada. Qual a lei que eu aplico? A da época do sequestro há 20 anos atrás, ou a de agora, que aumentou a pena para 50 anos? Por óbvio que é de agora. Por quê? Porque o crime ainda está acontecendo. Não há sucessão de leis no tempo. A de agora, porque essa lei nova também existe durante o crime. Tá? Não há sucessão. Então eu aplico a mais grave. E é isso que diz a súmula 711. O que o Supremo quis com essa súmula? Ele quis esclarecer essas dúvidas que você teve aí agora. Peraí, professor, mas a anterior é mais benéfica. Não existe anterior. O que o Supremo quis dizer é que não existe anterior nesse caso. Essa lei é a do tempo do crime. Ainda resta um ano. Ainda tem um ano de sequestro. Sobre a égide da nova lei. Então, é isso que determina a súmula 711. E não se estranhem. Eu também vi várias vezes. Aí o que eu ia falar agora, Andréa. Não se espante se o CESP pedir de novo isso para vocês. Porque eles adoram súmulas. Súmula vinculante. Vocês têm que saber tudo. Tudo. Ok? Lei do tempo do crime. Exatamente. Tempus reg actum. Então vamos lá. Eu vou deixar eu passar aqui meu periscopo para vocês. O periscopo da Rede Júris, ok? Anotem aí. E o site. Vamos lá. E o site para vocês acessarem. Ó, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente marca um encontro aqui.